Olá pessoal, estamos aqui novamente, passar alguma informação aí a respeito de madeira e na utilização da madeira em hélice, com relação a alguma pergunta aí que fizeram. No caso da madeira, foi o Hamilton, um amigo nosso aí, e eu prometi a ele de responder pelo vídeo, tá? Fica até mais fácil, né? Porque às vezes tem mais pessoas aí, como tem, querendo saber a respeito de madeira. Quando eu homologuei a Indústria Aeronáutica AS Limitada, que era em Jundiaí, como indústria de hélice, homologada pelo DAC na época e o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, né? E o DAC é Departamento de Aviação Civil. Foram 6 anos e meio o processo de homologação. Foi uma coisa assim, eu conto em alguns vídeos aí, tá? Não quero me aprofundar nisso. Mas eu apresentei como madeira apropriada, das quais já vinha trabalhando já há muitos anos, não só eu, como o meu antecessor, que era o Emílio Antonon. Então era o marfim, que era o mais utilizado, que é na região aqui da Serra do Japi. Ele é originário aqui dessa região. É uma das melhores madeiras para construção de hélice, sem dúvida. Inclusive de móveis também, né? Depois vem Perobinha do Campo, que é da região do Rio de Janeiro. Depois vem o Jatobá, que o que eu utilizava, inclusive o seu Emílio Antonon também, era do Pará. Por quê? Experiência que fizemos, quando você cortava a tábua, se você batesse um facão assim no topo da tábua, ela rachava, se fosse de outra região. Agora, da região do Pará, não. Ela tinha uma resistência entre as fibras, sabe? Então era melhor para hélice, né? E a guaiuvira, que falam guajuvira, guaiuvira, né? Também nós homologamos para essa finalidade. Inclusive tem em São Paulo, eu não me lembro direito o nome, é um centro lá do governo estadual que estuda as madeiras. Que ele era ali na Bandeirante, esquina com a Tiradentes, lá em São Paulo. E depois foi lá para a faculdade, lá em Pinheiros, né? Era um centro de pesquisa de madeira. Na internet, até qualquer hora eu vou buscar para poder passar para vocês aí. Eles tinham até livros que falavam sobre madeira, né? Deve ter ainda. Talvez na internet consiga muita coisa lá. É o antigo IPT, eu lembrei agora. É Instituto Politécnico, que era ali nessa região. E eu tinha muita amizade com o Paulo, que era um diretor lá, que nós inclusive construímos junto 2 planadores lá dentro do IPT. Eu ia lá na época ajudar eles lá. Planador de madeira, né? Aqueles... O IPT, muita gente conhece, já até, quem sabe, tenha voado com ele. Ele rangia todo, né, quando voava. Então, essas madeiras são as ideais. Hoje, você já não consegue uma madeira boa. Até é proibido, né, por lei, de cortar. E o pouco que você achar por aí, com nota fiscal, madeira liberada, assim, para você não ter problema, você vai pagar muito caro, é um absurdo. Hoje 1 metro cúbico de marfim, se você achar, e não é ainda dos bons, você vai pagar 14, 15 mil reais um cúbico. E considerando que para você fazer uma hélice, a madeira que você cola, o bloco, para você fazer a hélice, você perde 60% dessa madeira. Então é uma perda muito grande, sabe? Hoje não está compensando muito. Por isso que tem alguém aí fazendo hélice de eucalipto. Agora, qual o problema disso?
Por exemplo, o exemplo do eucalipto, é uma madeira oleosa, tem uma nódia oleosa. E no caso, a cola já não adere como deveria, os 100%, né? E é uma madeira também que não tem uma resistência mecânica adequada para alguns tipos de hélice, de jeito nenhum, tá? Eu considero que o eucalipto, ele tenha, em comparação com o marfim, 1/4 da resistência mecânica. Então é absurdo, né? E vida útil também, por exemplo, tem hélice até hoje aí, hélice As, voando nos aeroclubes, em Jundiaí mesmo. Tem muitos aeroclubes ainda, aviões, né? Com as hélices que nós fabricávamos lá atrás. Você vê, eu comecei profissionalmente em 72, com a indústria homologada. Antes, já trabalhava com isso aí também, né? Então, é coisa muito antiga. Seu Emílio, quantos anos? Quanto que ele produziu também, tudo à mão. Nada de copiadora, nada, era tudo manual. E para você poder determinar qual madeira é a ideal, você tem que analisar bem as fibras da madeira. Ela tem que ser fibrosa no sentido longitudinal. Não pode ter nó. Aquele defeito da madeira que interdita ali a sequência das fibras da madeira. Então, um ponto vulnerável, um ponto que vai haver uma ruptura ali, com certeza. Então, não pode ter. E até o peso daquele pedaço ali também é diferente, né? Porque a madeira, um pedaço de tábua não vai ser igual ao peso em todas as partes dela. É um produto natural. Ela varia a densidade dela, a porosidade dela. Então você vai fazer uma hélice, você tem que comprar a prancha, no caso aí uns 50 milímetros, e dividir em 15, 16 milímetros para depois aparelhar ela. Então daria 3 tábuas para cada prancha, né? Aí você vai cortar as tábuas e você tem que inverter, marcar tudo. Por exemplo, se eu cortar e colar assim, se tiver uma trinca natural na madeira, ela vai acontecer nas 2 tábuas. Mas quando você corta e inverte, além de você não ter esse problema, a madeira, o bloco vai ficar mais homogêneo, não é? Você está distribuindo o peso da madeira. Então são esses detalhes aí que você tem que analisar para poder ter um bloco mais perfeito possível para você desenvolver o teu trabalho ali. E a cola, nós usávamos a Cascofem, que é uma cola fenólica, bicomponente, né? Ela era uma cola assim marrom e o catalisador um pó. Você misturava bem, a base de água, você não punha água lá, tá? A água, você lavar a mão, tudo era com água. Só que era uma cola espetacular. A vida útil dela é quase que indeterminada. E cola marítima. Era própria para construção de barcos, né? E como começou a ter problema de madeira, tudo, o pessoal começou a... Inclusive o IPT fabricava os compensados aeronáuticos. O que era que determinava que era aeronáutico? A colagem dele era uma folha de papel feita da cola Cascofem, tá? Então era uma película, tipo microfilme, e aquilo ali era cola. Então eles pegavam a lâmina da madeira, que é feita no torno, a lâmina vai entrando assim e vai desbastando, é como um rolo de papel higiênico, o papel de guardanapo, que você vai tirando. Então vai tirando aquela fita, né, da madeira, o folhado, que usa inclusive para fabricação de móveis, para palito de sorvete, palito de dente, tem esse processo aí, né? Então
Então ela, quando você vai colar o compensado, você punha um papel, uma lâmina e um papel. Aí vinha outra lâmina e montava o compensado. Para você ter uma ideia, o IPT fabricava compensado de 1 milímetro com 3 lâminas de madeira, mais as 2 colagens, entendeu? Então você vê a precisão da máquina e a qualidade da madeira. E era o pinho do Paraná, o melhor pinho que já existiu. Não é paranaense, quem é de lá sabe. Ele não era arenoso, tá? Era um pinho bom, que você podia, nem a faca da máquina ele atacava, sabe? Aí, hoje você pega um pinho de alguma região aí, ele parece que tem areia dentro, sim, ele sai até faísca, né? Da serra, da desengrossadeira, da desempenadeira, né? Então, esses eram os compensados para uso na aeronáutica. E depois de colado uma prensa hidráulica, era jogado vapor de água quente, aí prensava. Então esse vapor umedecia essas folhas de cola, que se você umedecesse antes, ela ia derreter, né? Então era lá. Parecia um biju, sabe? Aí prensava, várias etapas, né? E depois de seco, era uma caixa de madeira com umas lâmpadas fortes dentro dessa caixa. Você colocava essas placas e a luminosidade atravessava, você conseguia ver se tinha algum defeito interno. E eles divulgavam que era testado em raio-x. Era um raio-x, né, na época, né? E então esses compensados depois parou de fabricar também, e é o senhor Paulo, que coordenava esse setor aí lá dentro do IPT. Então, se você entrar na internet, colocar lá IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, você vai encontrar dados sobre madeira. Eu tenho quase que certeza disso, tá bom? Então, pessoal, é seguir esses padrões aí, fazer um teste de colagem, que hoje, como não tem mais o Cascofem, a própria Araldite desenvolveu uma cola, que a base de Araldite é uma cola para madeira, a base epóxi, né? Ela tem o catalisador dela, é mais pastoso um pouco, então ela não é tão líquida como essa Araldite que você mistura meio a meio. Ela tem um corpo ali, e você aplica na madeira, até eu prefiro com uma espátula, né? Você passa, e nas 2 faces, né? Dá alguns minutos aí, de 5, 10 minutos, depende um pouco da temperatura, né? Evitar com muita umidade relativa do ar, nunca é bom para qualquer colagem ou laminação com fibras, né, de resina. Então aí você cola, certifique-se que as faces estão bem limpas e isenta daquela ondulação que a lâmina da máquina deixa. Então é bom sempre passar uma lixa com um taco grande para que fique mais uniforme e aumente a área de colagem. Então ela vai ter um assentamento melhor ali entre uma placa de madeira e outra, né? Ou entre uma tábua e outra, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu passei aqui essa dica sobre a madeira, que eu considero como importante, né? E sempre tem que haver a laminação. Não vai poder pegar um pedaço de madeira aí, desbastar e fazer uma hélice, porque com certeza ele vai trincar, vai acontecer alguma coisa. Ele vai movimentar. Tem que haver uma área de colagem, no mínimo aí de 6, 7 lâminas de madeira, tá? Que é para ter uma hélice boa. Se é uma hélice para ultraleve, menor assim, até 4 lâminas de madeira dá para utilizar, tá?
E inclusive a LSD era um modelo também. Se você fizer ela laminada, aumenta muito a resistência